Japão, que está em alerta máximo. Brasileiros que moram no Japão relataram momentos de terror. Uma bactéria rara se espalha em ritmo recorde no Japão. O Ministério da Saúde do Japão aconselhou tomar precauções similares à pandemia de Covid para lidar com a infecção bacteriana chamada STSS. Taxa de mortalidade é de 30%. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O Japão emite alerta máximo e o mundo agora está de olho naquilo que poderá se tornar a próxima grande pandemia. Eu estou falando da bactéria comedora de carne humana. E eu sei, você pensou que eu iria falar o nome popular dela, né? Eu não gostaria, mas você precisa saber. A bactéria, conhecida pelo próprio sistema agora como a comedora de ânus. Esse é o ardiloso sistema e a própria mídia colocando agora informações de forma subliminar na nossa mente. Por que eles escolheram esse nome? E como uma bactéria que mata 30% das pessoas que ela contamina, a qual já se espalhou pelo Japão, Austrália, Europa e Estados Unidos, agora poderá se tornar a próxima grande pandemia. Tem noção de que nós estamos vendo literalmente começar algo pior, que pode ser pior, né, do que aquilo que nós nem mesmo terminamos de fato ainda de viver? Você já começou a se preparar para tudo isso que está por vir? Entenda como a bactéria comedora de, conforme você está vendo aí na matéria, mata 30% das pessoas e está se espalhando, e eu posso dizer que, pelo menos no Japão nesse momento, ela está se espalhando em alta velocidade. Como é que nós podemos dizer isso? Eu vou observar essa matéria junto com você, vou deixar o link da matéria na descrição aqui também, mas melhor que isso, melhor do que eu ficar lendo aqui, você também lendo junto comigo e ouvindo, vamos assistir uma reportagem, vou pausando para fazer meus comentários e você também vai fazendo seus comentários aqui embaixo do vídeo. Tenha em mente uma coisa, nem todas as doenças são causadas ou criadas de forma natural. O ser humano hoje tem o poder e a inteligência para criar muitas coisas. Tem o poder e a inteligência para criar muitas doenças, principalmente quando envolve-se dinheiro, controle populacional, quantidade de pessoas que estão existindo no mundo, e principalmente quando estamos falando aí de pessoas que têm interesses em controlar esse mundo. Então, eu não posso falar todas as palavras aqui, mas comece a pensar nisso, tá? Vamos assistir juntos aí essa matéria, feita pela própria mídia. O sistema e a mídia totalmente ardilosos, quando estamos falando agora dessa bactéria comedora de carne humana, ou STSS, né? Como nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos. Vamos ver aí. O nome da bactéria é Streptococcus pyogenes, mais popularmente conhecida como Streptococo do grupo A. E mais popularmente ainda conhecida como, não preciso repetir, né? Vamos entender o porquê eles estão colocando esse nome nela, tá? Quão ardiloso realmente é esse sistema. Mas você viu aí o nome original dessa bactéria, e ela é como se fosse uma mutação do pior nível de todas agora, quando estamos falando desse tipo de bactéria. Vamos continuar. E que no Japão recebe outro nome, bactéria devoradora de carne. É que ela se alastra pelo corpo, provocando febre, falência dos órgãos e necrose, a morte das células dos tecidos do corpo. Ou seja, de certa forma, ela vai matando a sua carne, ela vai comendo tecidos, principalmente orifícios, boca, nariz e outros orifícios que você já sabe, eu não preciso ficar repetindo aqui. Mas perceba que ela causa febre e causa sintomas muito parecidos com o do C19, que nós ainda de certa forma vivemos até o momento, né? Vamos continuar. Em 30% dos casos, a doença é letal. E pior, as vítimas podem morrer em menos de 48 horas. Aí o buraco é muito mais grave, é muito mais embaixo, 48 horas, e ela ceifa a vida da pessoa. Tem noção disso? Eu já falei muito, desde o ano de 2020, a respeito daquilo que infectologistas anunciam como a Big One, ou a maior de todas. E eles falam que, uma hora ou outra, uma grande pandemia, muito mais letal do que a do C19, irá chegar ao mundo. Não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer, eles só não sabem exatamente quando. E nós começamos a ver que Estados Unidos, Austrália, Japão,
outros países da Europa começam agora a falar a respeito de um mesmo tipo de bactéria que está se espalhando de forma rápida, que ceifa a vida de 30% das pessoas e que, quando isso ocorre em menos de 48 horas. Será que estamos diante da Big One? Vamos continuar. O tratamento é feito com antibióticos, mas em estado avançado, os pacientes precisam amputar os pés ou as mãos, regiões onde essas bactérias causam as infecções. Ou seja, um negócio realmente horrível, tá? Olhando por um lado, é muito melhor nós termos uma bactéria do que um vírus, porque não existe antibióticos para conter vírus, mas para conter bactérias. Por outro lado, essa bactéria, dependendo da força que ela tem, ela pode se tornar altamente resistente aos antibióticos e o negócio realmente sair do controle. Como nós aparentemente estamos vendo, porque estamos vendo 30% das pessoas, em média, perecendo mesmo eles tendo antibióticos para isso. Vamos continuar. Em 2023, foram registrados 941 casos da síndrome do choque tóxico estreptocócico no Japão. Este ano, os diagnósticos dispararam. Só nos primeiros 70 primeiros dias de 2024, foram 517 casos. 517 casos, janeiro, fevereiro e até o dia 10 de março, tá? Os primeiros 70 dias. O negócio tá feio, realmente. Continuar. O modo de transmissão é por meio de infecções, por gotículas de saliva, contato físico ou com machucados de doentes, explica o especialista em doenças infecciosas da Universidade Fujita, em Aichi. No geral, a bactéria Streptococcus do grupo A atinge crianças, provocando dores de garganta e outros sintomas comuns da gripe. E entre 10% e 20% são assintomáticas. Os especialistas tentam agora identificar a mutação da cepa que levou ao surto recente, registrada também na Austrália e alguns países da Europa. O que nós estamos observando é que algumas matérias já começam a dizer que essa doença também está se espalhando, assim como o C19, pelo ar. Não se sabe se é verdade, mas dizem que o motivo dessa alta contaminação pode ser esse. E se realmente isso for confirmado, o negócio vai ficar feio, porque aí sim estamos diante de uma grande próxima pandemia. Não posso te dizer se realmente é a Big One, mas que levará 1/3 das pessoas contaminadas. 30%. Continuar. E é estranho dizer, né? Levará 1/3. Quando nós olhamos para o lado das escrituras, eu não vou nem citar isso aqui, mas nós sabemos que o próprio Hassatan, o próprio Satanás, ele também, quando trouxe junto com ele aqueles anjos caídos, ele trouxe 1/3 dos quais estavam ali para servir ao Criador em uma certa rebelião. Não é o tema do vídeo, vamos continuar. Esta semana, o governo de Tóquio criou um comitê especial para combater o avanço da doença. Só neste ano, a capital japonesa registrou 88 casos da síndrome do choque tóxico estreptocócico. 27 pessoas morreram. A recomendação dos especialistas é manter a higiene das mãos e usar máscara em locais com aglomerações. E aí a gente já vê novamente, aparentemente, a história podendo se repetir. Um negócio impressionante. Mas por que o sistema colocou esse nome? A bactéria comedora de ânus. Se você observar matérias que informam realmente sobre o que é, por exemplo, uma bactéria como essa, você vê que ela vai causar a necrose e ela vai se instaurar ali em partes de orifícios da carne. Você vê que algumas pessoas precisam amputar partes do corpo, mas que em nenhum momento fala a respeito disso. O que o sistema quer agora é justamente, eu falo, as pessoas que controlam o mundo, é justamente que uma doença como essa se popularize, porque eles ganham a partir do medo. O controle vem diante do medo das pessoas. O controle vem quando isso está totalmente popular. E um nome como esse, no mundo em que nós vivemos atualmente, se populariza rápido. As pessoas, muitas vezes, muitas delas, eu não digo todas, tá? E nem mesmo você que está aí assistindo, mas nós conhecemos, muitas delas têm prazer em falar isso, até mesmo
como em forma de piada. E nós sabemos que isso aqui não é uma grande piada. Isso aqui é um grande desastre. O sistema, implantando pela própria mídia agora informações como essa, vai popularizar de uma forma muito mais rápida isso aqui, se realmente for o que eles querem, ou, caso não seja apenas um grande teste, eles vão popularizar, colocando esse nome, as pessoas divulgam isso ainda mais. Não é à toa que vários vídeos estão falando a respeito disso e muitas pessoas pediram para eu fazer esse vídeo. E divulgando, popularizando, eles ganham as pessoas colocando o medo, porque é uma doença realmente muito mais pesada do que essa que nós vivemos. E eles são tão ardilosos e de certa forma mostram que tem tanta raiva da população que esse nome vem como uma forma de certa forma, zombar da própria população que irá se contaminar. Porque pode ter certeza que, assim como o C19, esses grandes caras não vão se contaminar com ela. E aí acaba sobrando para a grande massa populacional, que aos olhos deles, 8 bilhões de pessoas no planeta atualmente estão literalmente acabando com o mundo que eles consideram deles. E é por isso que essas coisas muitas vezes ocorrem e podem ser criadas. E aí, eles reduzem em 30%, por exemplo, a população, o que, de certa forma, o mundo deles já estaria melhor, podemos dizer assim. E é por isso que eles falam tanto em meio ambiente, em cuidados com o meio ambiente, em cuidados com a natureza. Não estão preocupados com as pessoas, mas sim com o mundo deles e com os seus descendentes. A própria eugenia. Se você não sabe o que é essa palavra, pesquise sobre isso. Bom, essas são as informações que eu venho trazer. A princípio, estamos vendo e eu vou ficar de olho o máximo possível de informações a respeito disso aqui para trazer nesse canal.